Queridos irmãos, pare tudo o que estiver fazendo agora, respire fundo e sinta o peso do mundo sendo retirado dos seus ombros. Porque esta oração não é apenas mais uma prece, é um encontro com o impossível, uma conversa direta com o céu através da poderosa intercessão de Santo Antônio, o santo dos milagres, o protetor dos corações aflitos, aquele que Deus escolheu para ser instrumento de reconciliação, cura e restituição. Esta oração é para quem vive um tempo de espera e de dor, para quem está cansado de lutar sozinho, para quem olha para a vida e se pergunta: será que ainda há esperança para mim? Sim, há, e ela começa agora. Olá, bem-vindo, minha querida família de fé, ao canal Altar das Orações. Aqui todos os dias elevamos o coração a Deus com fé e esperança. Se você chegou até este momento, não foi por acaso. Ao orar conosco, você se une a uma corrente viva que tem transformado histórias, curado feridas e reerguido vidas. Prepare o seu coração, porque o céu está se movendo em sua direção. Invoquemos agora Santo Antônio com fé, entrega e confiança total. Porque enquanto esta oração é pronunciada, milagres começam a ser liberados e o impossível começa a se tornar realidade. Glorioso Santo Antônio, servo do Altíssimo, voz ardente que anunciou o Evangelho com verdade e poder, hoje te invocamos não apenas com os lábios, mas com o coração inteiro, entregue, quebrantado, desejando encontrar em tua intercessão o caminho de volta à presença divina. Tu, que foste o pregador do amor e da misericórdia, que carregaste a palavra de Deus como espada e refúgio, ouve agora esta súplica que sobe como incenso diante do trono do Senhor. Assim como os salmos cantam: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Nós também buscamos essa fortaleza e pedimos que sejas tu, Santo Antônio, o mensageiro que leva nossos clamores até os ouvidos de Deus. Tu que foste instrumento da providência divina, que tocaste a dor dos pobres e enxugaste lágrimas de almas aflitas, olha com compaixão para aqueles que hoje caminham em vales sombrios, onde a esperança parece ter se perdido. Que tua voz de intercessão ecoe diante do Senhor e que o clamor do justo encontre resposta. Santo Antônio, ensina-nos o segredo da confiança, como Davi quando disse: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que essa mesma fé habite agora em nós e que cada palavra desta oração seja semente de milagre, lançada nas mãos daquele que tudo pode. Tu, que experimentaste a força do Espírito e conheceste a profundidade da oração, roga por nós para que sejamos sustentados nos dias de fraqueza. Quando o medo tentar dominar o coração, faz-nos lembrar, Santo Antônio, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando as tempestades se levantarem, que possamos permanecer firmes, porque a fé é o escudo que nos protege e a esperança é a âncora que nos sustenta. Que tua intercessão nos conduza a essa confiança serena, a certeza de que nenhuma lágrima é inútil, nenhum pedido é esquecido e nenhum coração sincero é abandonado por Deus. Recorda, Santo Antônio, os que estão enfermos e sem forças. Tu, que viste tantos milagres de cura, toca com tua intercessão as feridas da alma e do corpo, e leva a cada um o alívio que vem do céu. Que, como nos Salmos está escrito, Ele sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Que esta promessa se cumpra agora sobre todos que oram contigo, e que a saúde se restabeleça onde havia dor, que a alegria floresça onde existia tristeza, e que o louvor volte a ser o cântico dos que hoje choram.
Glorioso Santo Antônio, defensor dos pobres, amparo dos aflitos, refúgio dos desesperados, apresenta ao Senhor as causas que parecem sem solução. Tu, que foste chamado o Santo dos Milagres, testemunha de incontáveis intervenções divinas, roga por cada pessoa que se encontra à beira das sejam como as de Davi, que dizia: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Que essa mesma luz dissipe as trevas do medo e da dúvida, e que a salvação se manifeste em cada casa, em cada família, em cada coração que ora contigo neste momento. Santo Antônio, não deixes que o desespero apague a fé, que possamos, como o salmista, dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Fica conosco, Santo Fiel, e apresenta nossas lágrimas diante do trono da misericórdia. Que o Deus de Israel, o mesmo que fez do pó um milagre e do impossível um testemunho, olhe agora para nós e, por tua intercessão, transforme nossa dor em louvor, nossa espera em bênção e nossa oração em resposta. Que as correntes da impossibilidade sejam quebradas e que a misericórdia de Deus desça sobre cada vida que precisa de socorro. Tu, que nunca deixaste sem resposta quem te implorou com fé, apresenta agora ao Senhor os pedidos daqueles que esperam por uma virada divina. Santo Antônio, pedimos por quem enfrenta a dor da escassez e da falta. Que a mão do Altíssimo abra portas de abundância onde hoje só há carência. Lembra-nos dos salmos que dizem: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glorioso Santo Antônio, pedimos agora pelos que sofrem com enfermidades do corpo e da alma, assim como o salmista declarou: Clamei a ti e tu me saraste. Nós também suplicamos que o poder de Deus toque as feridas escondidas, os diagnósticos temidos e as dores que a medicina não pode explicar. Que a cura venha como o amanhecer depois da longa noite. Que o sopro do Espírito renove células, limpe o sangue, fortaleça o coração e restaure o ânimo dos que perderam a esperança. Como está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que essa luz ilumine cada escolha, que o discernimento floresça onde havia confusão, e que os planos do Senhor se revelem com clareza. Concede, Santo Antônio, a graça de compreender os tempos de Deus e a coragem de permanecer firme até que o propósito se cumpra. Intercede pelos lares divididos, pelos casamentos em crise, pelos vínculos rompidos pela dor e pela incompreensão. Tu, que foste pregador da reconciliação, clama junto a Deus para que o perdão supere o orgulho e o amor refaça o que o tempo destruiu. Que o Espírito Santo sopre sobre os corações endurecidos e devolva o afeto, o respeito e a harmonia. Que as palavras do salmista se cumpram. O Senhor restaura a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Restaura, Santo Antônio, cada casa em conflito, cada coração ferido e cada família à beira da separação. Que a unidade seja o novo alicerce e a paz, o novo canto que ecoa dentro do lar. Pedimos também, glorioso intercessor, pela justiça divina em causas travadas. Quantos foram feridos pela injustiça, esquecidos, enganados, silenciados? Que a mão de Deus, forte e justa, se levante em defesa dos inocentes. Assim como o Salmo declara: Ele julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Que a verdade venha à tona, que os culpados sejam corrigidos e que os justos sejam exaltados. Que o Salmo se cumpra. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Que esse deleite seja a base de toda relação, e que o amor seja puro, recíproco e duradouro.
Santo Antônio, diante de ti entregamos todos esses clamores: a prosperidade que falta, a saúde que se foi, o emprego que ainda não chegou, a reconciliação que parece distante e a paz que o coração tanto deseja. Que por tua intercessão o céu se mova e que o impossível comece a acontecer. Santo Antônio, neste instante em que o silêncio se transforma em oração e o coração se abre diante do trono de Deus, elevamos a nossa voz em fé para clamar pelos milagres específicos que cada alma necessita. Tu que foste sinal de esperança para os que viviam sem respostas, vem agora ao encontro das causas que parecem perdidas. Assim como está escrito nos Salmos: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. E esta confiança seja o primeiro milagre a florescer em nós, o milagre de crer mesmo antes de ver, de louvar mesmo antes de receber, de descansar na certeza de que o Senhor não falha. Santo Antônio, diante da tua presença intercessora, apresentamos cada vida que ora contigo neste momento. Tu conheces as dores escondidas e os sonhos que o tempo tentou apagar. Tu sabes o peso das promessas ainda não cumpridas e o cansaço de quem espera há tanto. Intercede, Santo amado, para que o céu olhe para cada coração e conceda o milagre certo, na hora perfeita, do modo mais divino. Que as palavras do salmista se cumpram: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que cada pedido sincero, cada lágrima oculta, cada intenção guardada na alma, seja agora envolvida pela providência celestial. Pedimos, Santo Antônio, pelos que lutam por libertação financeira, pelos que enfrentam dívidas, portas fechadas e dias de escassez. Rogamos também pelos que precisam de restauração emocional. Tu, Santo Antônio, que foste consolador dos aflitos, intercede por aqueles que carregam o coração ferido. Que o Senhor cure lembranças dolorosas, dissolva mágoas e transforme a dor em sabedoria. Que se cumpra a promessa do salmista: tu converteste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Que a tristeza se transforme em louvor e que cada alma ferida descubra que há um propósito, até mesmo nas lágrimas derramadas. Que o amor de Deus, como bálsamo suave, envolva o coração cansado e o refaça com ternura. Intercede, Santo Antônio, pelos que aguardam reconciliação. Muitos clamam por reencontros, por perdão, por lares restaurados. Tu, que foste o santo dos reencontros, roga para que o amor volte a florescer onde o orgulho criou distância. Que o salmo se cumpra: o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Que cada palavra dita em dor seja curada pela graça, que cada família desfeita encontre o caminho da restauração e que os corações endurecidos se abram novamente à ternura e ao entendimento. Lembra-te também, Santo Antônio, dos que vivem aprisionados pela ansiedade, pelo medo e pela solidão. Que tua intercessão traga a serenidade que vem da fé, a paz que excede o entendimento e a certeza de que Deus está presente até nas horas mais silenciosas. Que ecoe sobre eles a voz dos salmos: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que essa segurança espiritual envolva cada alma perturbada, devolvendo o descanso que a inquietação roubou. Intercede pelos que enfrentam batalhas espirituais. Muitos travam guerras invisíveis, lutam contra dúvidas, tentações e sombras interiores. Que o Senhor os revista de força e coragem,
que a oração se torne escudo e a fé, espada, que se cumpra a palavra do salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Que o medo seja dissipado, que as correntes sejam quebradas e que o inimigo não tenha poder sobre os que invocam o nome de Deus com sinceridade. Por tua intercessão, Santo Antônio, pedimos ainda que os esquecidos sejam lembrados, que aquele currículo esquecido volte às mãos certas, que aquela causa adormecida volte à tona, que aquela esperança enterrada renasça, que o salmo se cumpra. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Que a colheita chegue, que a resposta venha, que o milagre se concretize diante dos olhos daqueles que perseveraram na fé. E agora, Santo dos Milagres, diante da luz divina, declaramos com convicção: este é o nosso milagre. Cada pessoa que ora contigo, cada coração que espera, cada vida que se ajoelha em fé, pode dizer: este é o meu milagre, Santo Antônio, intercede por mim. Que a promessa se transforme em fato, que a fé se torne testemunho e que o impossível se faça real. Pois assim está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tu, que foste o porta-voz da confiança em Deus, ensina-nos a olhar para o alto mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Assim como o salmista declarou: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que essa espera se transforme em encontro, que o tempo da fé seja também o tempo da colheita, e que cada coração abatido encontre repouso nas promessas do Altíssimo. Santo Antônio, intercede pelos que perderam a coragem de acreditar. Há tantos que se sentem esquecidos, invisíveis, abandonados nas próprias dores. Que por tua intercessão o Espírito Santo os visite e reacenda neles a chama que o desânimo tentou apagar. Que o salmo se cumpra: o Senhor é a força do seu povo, é refúgio de salvação para o seu ungido. Que essa força nos sustente quando a esperança vacila e que a fé não seja sentimento passageiro, mas raiz profunda que nos mantém firmes em meio às tempestades. Ensina-nos, Santo Antônio, a louvar mesmo quando o coração chora. Dá-nos o dom de ver a mão de Deus em cada detalhe, a reconhecer a presença do Senhor nas pequenas vitórias de cada dia. Assim como está escrito: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Que sejamos gratos até pelo que ainda não entendemos, porque a fé verdadeira floresce quando o louvor brota no meio da incerteza. Que cada palavra dita nesta oração seja um passo em direção à confiança plena e que aprendamos a descansar na providência divina, sabendo que o tempo de Deus nunca falha. Santo Antônio, roga por aqueles que estão à beira da desistência, os que sentem o peso da solidão e o silêncio da demora. Que se cumpra em nós o salmo que diz: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Que essa renovação venha sobre cada um que ora agora. Que essa certeza seja nosso abrigo e que a fé seja o escudo contra o medo. Ensina-nos a permanecer firmes, mesmo quando não vemos sinais. Ensina-nos a louvar em meio à espera, porque a fé é mais preciosa quando permanece inabalável diante do invisível. Santo Antônio, intercede pelos que perderam o sentido da vida, pelos que não enxergam mais propósito em seus dias. Que o Senhor os visite com nova visão, novo fôlego, nova razão para continuar. Que a tua intercessão desperte no coração deles o desejo de recomeçar. Que o salmo se cumpra. Ele me faz repousar em verdes pastos,
guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Que essa paz envolva os que estão confusos e cansados, devolvendo-lhes o equilíbrio e a serenidade. Que aprendam a confiar, mesmo quando não compreendem o caminho. Pedimos também por aqueles cuja fé foi ferida pelas perdas e pelas decepções. Quantos oraram e não viram o milagre? Quantos esperaram e não entenderam o silêncio de Deus? Santo Antônio, ajuda-os a perceber que até o silêncio é resposta, que o tempo da espera também é tempo de cura. Que possam dizer como o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que essa companhia divina seja o bálsamo que cura a dor da demora. Renova em nós, Santo Antônio, o dom da perseverança. Que não nos falte fé quando tudo parecer perdido, que não nos falte esperança quando o tempo se estender, que não nos falte amor quando o coração for provado, que a oração seja o fio que nos liga ao céu e que através dela sejamos fortalecidos, como quem bebe da fonte da vida. Que o salmo se cumpra: aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Que essa colheita venha como testemunho de que Deus não esquece seus filhos e de que a fé, sustentada no escuro, é sempre recompensada com luz. Que cada palavra dita nesta oração se torne um eco de eternidade e que, ao final de nossa caminhada, possamos olhar para trás e ver que Deus sempre esteve conosco, conduzindo cada passo, guardando cada lágrima e transformando cada deserto em promessa cumprida. Santo Antônio, neste momento de profunda comunhão espiritual, elevamos o coração ao Deus que nunca falha e à sua presença que tudo sustenta. Tu, que foste o portador da palavra viva e o mensageiro do consolo, intercede agora por cada alma que se coloca em oração. Assim como está escrito: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Que esta promessa se cumpra agora e que o Senhor incline o ouvido para cada pedido silencioso, para cada lágrima escondida, para cada oração feita entre suspiros. Que o poder divino alcance os que necessitam de paz, de direção e de respostas. Santo Antônio, intercede por aqueles que buscam sabedoria e clareza diante das decisões da vida. Há caminhos que parecem confusos, há escolhas que pesam sobre o coração, há dúvidas que perturbam a alma. Que o Senhor ilumine as sendas de quem ora agora, assim como diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que cada passo seja guiado pela verdade e que nenhuma decisão seja tomada pelo medo, mas sim pela fé e pela serenidade que vem do alto. Que cada palavra dita em oração se torne instrumento de harmonia e que os lares marcados pela discórdia sejam visitados pela presença pacificadora do Espírito Santo. Que o perdão floresça como uma nova semente em corações endurecidos e que o amor, mesmo ferido, encontre força para recomeçar. Intercede também pelos que se sentem sem direção espiritual, Santo Antônio. Há tantos que perderam o brilho da fé, que se afastaram do altar, que duvidam da misericórdia de Deus. Tu, que foste instrumento de milagres e curas, pede ao Senhor que derrame saúde sobre os enfermos e consolo sobre os que sofrem. Que se cumpra a palavra: sara, Senhor, a minha alma, porque pequei contra ti. Que o poder da cura divina alcance hospitais, lares e corações, restaurando não apenas a carne, mas também o espírito. Que a fé seja remédio e que o amor de Deus traga força àqueles que enfrentam dias de dor e noites de incerteza. Rogamos também pelos que caminham em meio às perdas,
pelos que choram a ausência de quem amam, pelos que enfrentam o luto silencioso. Santo Antônio, consola os que têm o coração dilacerado pela saudade. Que o salmo se cumpra. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que a presença divina seja o abraço invisível que conforta. Que o tempo traga cura e que a fé traga a esperança de reencontro na eternidade. Que cada lágrima derramada se transforme em semente de consolo e em lembrança do amor que nunca morre. Santo Antônio, ensina-nos a confiar no tempo de Deus. Quantas vezes tentamos apressar o milagre, quantas vezes duvidamos porque não vemos resposta imediata. Mas tu sabes, Santo Fiel, que tudo acontece quando o céu decide. Que possamos repetir como o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que aprendamos a esperar com paciência, sem desistir, sem murmurar, sabendo que o silêncio de Deus é parte do seu plano. Que a espera não nos enfraqueça, mas nos amadureça. Que a demora não nos desanime, mas nos ensine a descansar. Rogamos por todos os que vivem sob o peso da culpa e do arrependimento. Que sintam o perdão que liberta e a misericórdia que restaura. Que o salmo se cumpra. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que o medo se dissolva diante da certeza da presença divina e que o amor de Deus seja a resposta para todas as nossas inquietações. Que ao final desta oração, cada coração sinta o toque suave da providência celestial e possa declarar, com convicção e serenidade: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Que assim seja e que esta fé permaneça viva em cada alma que confia. Santo Antônio, agora, diante da presença silenciosa e poderosa de Deus, elevamos o coração em gratidão. A alma que clama também sabe agradecer. O coração que chora também aprende a louvar. Assim como o salmista declarou: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Hoje queremos bendizer, não pelo que temos, mas pelo que cremos que está vindo. Queremos agradecer não apenas pelas bênçãos que já recebemos, mas pelas que estão sendo preparadas, mesmo que ainda não as vejamos. Pois o Senhor é fiel em todas as suas promessas, e sua bondade se renova a cada manhã. Santo Antônio, tu que foste servo da misericórdia, leva ao trono de Deus o nosso louvor sincero. Quantas vezes o Senhor nos sustentou, quando achávamos que não resistiríamos? Quantas vezes a mão invisível do Altíssimo nos ergueu, mesmo quando tudo parecia perdido? Obrigado por tua intercessão constante, por ouvir cada pedido, por apresentar ao Senhor as nossas intenções mais íntimas. Tu que foste amigo dos pobres, consolo dos aflitos e voz de fé entre os desesperados, continua caminhando conosco. Que cada pessoa que orou até aqui sinta que não está só, pois o céu acompanha cada palavra dita com fé. Que esta oração, unida às do salmista, que dizia: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, seja sinal de que uma nova aurora se aproxima. E por isso, com humildade e confiança, rendemos graças pelo que já foi, pelo que é e pelo que está por vir. Senhor, através da intercessão de Santo Antônio, colocamos diante de Ti tudo o que somos e tudo o que temos, cada dor, cada lembrança, cada plano e cada ferida. Sabemos que nada está fora do Teu controle e que até o silêncio é resposta quando vem das Tuas mãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará.
Que essa entrega seja total, que o coração descanse e a alma se renove. Que o tempo da espera se transforme em tempo de aprendizado e que a fé amadureça até que o milagre floresça diante de nossos olhos. Santo Antônio, coloca agora nas mãos de Deus todas as causas impossíveis aqui representadas. Cada pessoa que se ajoelhou em espírito nesta oração, cada coração que acreditou mesmo cansado, cada lágrima derramada em segredo. Tu sabes, ó Santo querido, que nada escapa aos olhos do Senhor. Que os anjos ministrem sobre cada vida aqui representada e que o Senhor visite com poder aqueles que esperam por respostas. Que se cumpra o salmo que diz: o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que a proteção divina seja escudo, que a graça seja abrigo e que a esperança nunca se apague. E quando o dia da vitória chegar, porque ele virá, que possamos lembrar deste momento, que possamos dizer com lágrimas de gratidão: foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Que a vida de quem ora agora se transforme em testemunho vivo da fidelidade de Deus. Que cada promessa guardada no coração encontre cumprimento e que o nome de Santo Antônio seja lembrado não apenas como intercessor, mas como amigo espiritual, companheiro de fé, instrumento de esperança. E assim encerramos esta oração com a certeza de que os céus se moveram em favor de quem creu. Queridos irmãos, pare tudo o que estiver fazendo agora, respire fundo e sinta o peso do mundo sendo retirado dos seus ombros. Porque esta oração não é apenas mais uma prece, é um encontro com o impossível, uma conversa direta com o céu através da poderosa intercessão de Santo Antônio, o santo dos milagres, o protetor dos corações aflitos, aquele que Deus escolheu para ser instrumento de reconciliação, cura e restituição. Esta oração é para quem vive um tempo de espera e de dor, para quem está cansado de lutar sozinho, para quem olha para a vida e se pergunta: será que ainda há esperança para mim? Sim, há, e ela começa agora. Olá, bem-vindo, minha querida família de fé, ao canal Altar das Orações. Aqui todos os dias elevamos o coração a Deus com fé e esperança. Se você chegou até este momento, não foi por acaso. Ao orar conosco, você se une a uma corrente viva que tem transformado histórias, curado feridas e reerguido vidas. Prepare o seu coração, porque o céu está se movendo em sua direção. Invoquemos agora Santo Antônio com fé, entrega e confiança total. Porque enquanto esta oração é pronunciada, milagres começam a ser liberados e o impossível começa a se tornar realidade. Glorioso Santo Antônio, servo do Altíssimo, voz ardente que anunciou o Evangelho com verdade e poder, hoje te invocamos não apenas com os lábios, mas com o coração inteiro, entregue, quebrantado, desejando encontrar em tua intercessão o caminho de volta à presença divina. Tu, que foste o pregador do amor e da misericórdia, que carregaste a palavra de Deus como espada e refúgio, ouve agora esta súplica que sobe como incenso diante do trono do Senhor. Assim como os salmos cantam: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, nós também buscamos essa fortaleza e pedimos que sejas tu, Santo Antônio, o mensageiro que leva nossos clamores
até os ouvidos de Deus. Tu que foste instrumento da providência divina, que tocaste a dor dos pobres e enxugaste lágrimas de almas aflitas, olha com compaixão para aqueles que hoje caminham em vales sombrios, onde a esperança parece ter se perdido. Que tua voz de intercessão ecoe diante do Senhor e que o clamor do justo encontre resposta. Santo Antônio, ensina-nos o segredo da confiança, como Davi quando disse: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que essa mesma fé habite agora em nós e que cada palavra desta oração seja semente de milagre, lançada nas mãos daquele que tudo pode. Tu, que experimentaste a força do Espírito e conheceste a profundidade da oração, roga por nós para que sejamos sustentados nos dias de fraqueza. Quando o medo tentar dominar o coração, faz-nos lembrar, Santo Antônio, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando as tempestades se levantarem, que possamos permanecer firmes, porque a fé é o escudo que nos protege e a esperança é a âncora que nos sustenta. Que tua intercessão nos conduza a essa confiança serena, a certeza de que nenhuma lágrima é inútil, nenhum pedido é esquecido e nenhum coração sincero é abandonado por Deus. Recorda, Santo Antônio, os que estão enfermos e sem forças. Tu, que viste tantos milagres de cura, toca com tua intercessão as feridas da alma e do corpo e leva a cada um o alívio que vem do céu. Que, como nos Salmos está escrito, Ele sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Que esta promessa se cumpra agora sobre todos que oram contigo e que a saúde se restabeleça onde havia dor, que a alegria floresça onde existia tristeza e que o louvor volte a ser o cântico dos que hoje choram. Glorioso Santo Antônio, defensor dos pobres, amparo dos aflitos, refúgio dos desesperados, apresenta ao Senhor as causas que parecem sem solução. Tu, que foste chamado o Santo dos Milagres, testemunha de incontáveis intervenções divinas, roga por cada pessoa que se encontra à beira da desistência, assim como Davi clamou: levantai-vos, ó Senhor, e salvai-me. Nós também te pedimos, intercede para que o céu se levante a nosso favor, que a providência venha onde há necessidade, que a justiça divina prevaleça onde houve injustiça e que a paz reine onde antes havia conflito. Tu, que pregaste com tanto zelo a verdade do Evangelho, inspira-nos a permanecer fiéis, mesmo quando a fé é provada. Que as palavras do salmista ecoem em nós. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Santo Antônio, pede ao Senhor que renove em nós o espírito da perseverança, para que nenhuma provação seja capaz de nos afastar da luz. Ensina-nos a transformar o sofrimento em oração, a espera em confiança, a dor em encontro com Deus. Tu que viveste no silêncio do recolhimento e na entrega da humildade, ajuda-nos a reconhecer o agir de Deus até nas pequenas coisas. Quando o coração se agitar, faz-nos lembrar: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Dá-nos, Santo Antônio, o dom da serenidade, para que saibamos que a vontade do Senhor é perfeita e que tudo o que Ele faz tem um propósito maior. Intercede por nós, Santo amado, para que o Espírito Santo sopre vida sobre cada área estagnada, sobre cada sonho adormecido, sobre cada esperança quase esquecida. Que nossas orações sejam como as de Davi, que dizia: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Que essa mesma luz dissipe as trevas do medo e da dúvida, e que a salvação se manifeste em cada casa, em cada família, em cada coração que ora contigo neste momento. Santo Antônio,
Não deixes que o desespero apague a fé. Que possamos, como o salmista, dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Fica conosco, Santo Fiel, e apresenta nossas lágrimas diante do trono da misericórdia. Que o Deus de Israel, o mesmo que fez do pó um milagre e do impossível um testemunho, olhe agora para nós e, por tua intercessão, transforme nossa dor em louvor, nossa espera em bênção e nossa oração em resposta. Que as correntes da impossibilidade sejam quebradas e que a misericórdia de Deus desça sobre cada vida que precisa de socorro. Tu, que nunca deixaste sem resposta quem te implorou com fé, apresenta agora ao Senhor os pedidos daqueles que esperam por uma virada divina. Santo Antônio, pedimos por quem enfrenta a dor da escassez e da falta. Que a mão do Altíssimo abra portas de abundância onde hoje só há carência. Lembra-nos dos salmos que dizem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glorioso Santo Antônio, pedimos agora pelos que sofrem com enfermidades do corpo e da alma, assim como o salmista declarou: clamei a ti e tu me saraste. Nós também suplicamos que o poder de Deus toque as feridas escondidas, os diagnósticos temidos e as dores que a medicina não pode explicar. Que a cura venha como o amanhecer depois da longa noite. Que o sopro do Espírito renove células, limpe o sangue, fortaleça o coração e restaure o ânimo dos que perderam a esperança. Como está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que essa luz ilumine cada escolha, que o discernimento floresça onde havia confusão e que os planos do Senhor se revelem com clareza. Concede, Santo Antônio, a graça de compreender os tempos de Deus e a coragem de permanecer firme até que o propósito se cumpra. Intercede pelos lares divididos, pelos casamentos em crise, pelos vínculos rompidos pela dor e pela incompreensão. Tu, que foste pregador da reconciliação, clama junto a Deus para que o perdão supere o orgulho e o amor refaça o que o tempo destruiu. Que o Espírito Santo sopre sobre os corações endurecidos e devolva o afeto, o respeito e a harmonia. Que as palavras do salmista se cumpram: o Senhor restaura a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Restaura, Santo Antônio, cada casa em conflito, cada coração ferido e cada família à beira da separação. Que a unidade seja o novo alicerce e a paz o novo canto que ecoa dentro do lar. Pedimos também, glorioso intercessor, pela justiça divina em causas travadas. Quantos foram feridos pela injustiça, esquecidos, enganados, silenciados? Que a mão de Deus, forte e justa, se levante em defesa dos inocentes. Assim como o Salmo declara: Ele julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Que a verdade venha à tona, que os culpados sejam corrigidos e que os justos sejam exaltados. Que o Salmo se cumpra: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Que esse deleite seja a base de toda relação e que o amor seja puro, recíproco e duradouro. Santo Antônio, diante de ti entregamos todos esses clamores: a prosperidade que falta, a saúde que se foi, o emprego que ainda não chegou, a reconciliação que parece distante e a paz que o coração tanto deseja. Que por tua intercessão o céu se mova e que o impossível comece a acontecer. Santo Antônio, neste instante em que o silêncio se transforma em oração e o coração se abre diante do trono de Deus, elevamos a nossa voz em fé para clamar pelos milagres específicos que cada alma necessita.
Tu que foste sinal de esperança para os que viviam sem respostas, vem agora ao encontro das causas que parecem perdidas. Assim como está escrito nos Salmos: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. E esta confiança seja o primeiro milagre a florescer em nós, o milagre de crer mesmo antes de ver, de louvar mesmo antes de receber, de descansar na certeza de que o Senhor não falha. Santo Antônio, diante da tua presença intercessora, apresentamos cada vida que ora contigo neste momento. Tu conheces as dores escondidas e os sonhos que o tempo tentou apagar. Tu sabes o peso das promessas ainda não cumpridas e o cansaço de quem espera há tanto. Intercede, Santo amado, para que o céu olhe para cada coração e conceda o milagre certo, na hora perfeita, do modo mais divino. Que as palavras do salmista se cumpram. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que cada pedido sincero, cada lágrima oculta, cada intenção guardada na alma, seja agora envolvida pela providência celestial. Pedimos, Santo Antônio, pelos que lutam por libertação financeira, pelos que enfrentam dívidas, portas fechadas e dias de escassez. Rogamos também pelos que precisam de restauração emocional. Tu, Santo Antônio, que foste consolador dos aflitos, intercede por aqueles que carregam o coração ferido. Que o Senhor cure lembranças dolorosas, dissolva mágoas e transforme a dor em sabedoria. Que se cumpra a promessa do salmista: Tu converteste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Que a tristeza se transforme em louvor e que cada alma ferida descubra que há um propósito, até mesmo nas lágrimas derramadas. Que o amor de Deus, como bálsamo suave, envolva o coração cansado e o refaça com ternura. Intercede, Santo Antônio, pelos que aguardam reconciliação. Muitos clamam por reencontros, por perdão, por lares restaurados. Tu, que foste o santo dos reencontros, roga para que o amor volte a florescer onde o orgulho criou distância. Que o salmo se cumpra. O Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Que cada palavra dita em dor seja curada pela graça, que cada família desfeita encontre o caminho da restauração e que os corações endurecidos se abram novamente à ternura e ao entendimento. Lembra-te também, Santo Antônio, dos que vivem aprisionados pela ansiedade, pelo medo e pela solidão. Que tua intercessão traga a serenidade que vem da fé, a paz que excede o entendimento e a certeza de que Deus está presente até nas horas mais silenciosas. Que ecoe sobre eles a voz dos salmos: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que essa segurança espiritual envolva cada alma perturbada, devolvendo o descanso que a inquietação roubou. Intercede pelos que enfrentam batalhas espirituais. Muitos travam guerras invisíveis, lutam contra dúvidas, tentações e sombras interiores. Que o Senhor os revista de força e coragem, que a oração se torne escudo e a fé, espada, que se cumpra a palavra do salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Que o medo seja dissipado, que as correntes sejam quebradas e que o inimigo não tenha poder sobre os que invocam o nome de Deus com sinceridade. Por tua intercessão, Santo Antônio, pedimos ainda que os esquecidos sejam lembrados, que aquele currículo esquecido volte às mãos certas, que aquela causa adormecida volte à tona, que aquela esperança enterrada renasça, que o salmo se cumpra:
Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Que a colheita chegue, que a resposta venha, que o milagre se concretize diante dos olhos daqueles que perseveraram na fé. E agora, Santo dos Milagres, diante da luz divina, declaramos com convicção: este é o nosso milagre. Cada pessoa que ora contigo, cada coração que espera, cada vida que se ajoelha em fé, pode dizer: este é o meu milagre, Santo Antônio, intercede por mim. Que a promessa se transforme em fato, que a fé se torne testemunho e que o impossível se faça real. Pois assim está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tu, que foste o porta-voz da confiança em Deus, ensina-nos a olhar para o alto mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Assim como o salmista declarou: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que essa espera se transforme em encontro, que o tempo da fé seja também o tempo da colheita, e que cada coração abatido encontre repouso nas promessas do Altíssimo. Santo Antônio, intercede pelos que perderam a coragem de acreditar. Há tantos que se sentem esquecidos, invisíveis, abandonados nas próprias dores. Que por tua intercessão o Espírito Santo os visite e reacenda neles a chama que o desânimo tentou apagar. Que o salmo se cumpra: o Senhor é a força do seu povo, é refúgio de salvação para o seu ungido. Que essa força nos sustente quando a esperança vacila e que a fé não seja sentimento passageiro, mas raiz profunda que nos mantém firmes em meio às tempestades. Ensina-nos, Santo Antônio, a louvar mesmo quando o coração chora. Dá-nos o dom de ver a mão de Deus em cada detalhe, a reconhecer a presença do Senhor nas pequenas vitórias de cada dia. Assim como está escrito: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Que sejamos gratos até pelo que ainda não entendemos, porque a fé verdadeira floresce quando o louvor brota no meio da incerteza. Que cada palavra dita nesta oração seja um passo em direção à confiança plena e que aprendamos a descansar na providência divina, sabendo que o tempo de Deus nunca falha. Santo Antônio, roga por aqueles que estão à beira da desistência, os que sentem o peso da solidão e o silêncio da demora. Que se cumpra em nós o salmo que diz: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Que essa renovação venha sobre cada um que ora agora. Que essa certeza seja nosso abrigo e que a fé seja o escudo contra o medo. Ensina-nos a permanecer firmes, mesmo quando não vemos sinais. Ensina-nos a louvar em meio à espera, porque a fé é mais preciosa quando permanece inabalável diante do invisível. Santo Antônio, intercede pelos que perderam o sentido da vida, pelos que não enxergam mais propósito em seus dias. Que o Senhor os visite com nova visão, novo fôlego, nova razão para continuar. Que a tua intercessão desperte no coração deles o desejo de recomeçar. Que o salmo se cumpra. Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Que essa paz envolva os que estão confusos e cansados, devolvendo-lhes o equilíbrio e a serenidade. Que aprendam a confiar, mesmo quando não compreendem o caminho. Pedimos também por aqueles cuja fé foi ferida pelas perdas e pelas decepções. Quantos oraram e não viram o milagre? Quantos esperaram e não entenderam o silêncio de Deus? Santo Antônio, ajuda-os a perceber que até o silêncio é resposta, que o tempo da espera também é tempo de cura.
que possam dizer como o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que essa companhia divina seja o bálsamo que cura a dor da demora. Renova em nós, Santo Antônio, o dom da perseverança. Que não nos falte fé quando tudo parecer perdido, que não nos falte esperança quando o tempo se estender, que não nos falte amor quando o coração for provado, que a oração seja o fio que nos liga ao céu e que através dela sejamos fortalecidos como quem bebe da fonte da vida. Que o salmo se cumpra: aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Que essa colheita venha como testemunho de que Deus não esquece seus filhos e de que a fé, sustentada no escuro, é sempre recompensada com luz. Que cada palavra dita nesta oração se torne um eco de eternidade e que, ao final de nossa caminhada, possamos olhar para trás e ver que Deus sempre esteve conosco, conduzindo cada passo, guardando cada lágrima e transformando cada deserto em promessa cumprida. Santo Antônio, neste momento de profunda comunhão espiritual, elevamos o coração ao Deus que nunca falha e à sua presença que tudo sustenta. Tu, que foste o portador da palavra viva e o mensageiro do consolo, intercede agora por cada alma que se coloca em oração. Assim como está escrito: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Que esta promessa se cumpra agora e que o Senhor incline o ouvido para cada pedido silencioso, para cada lágrima escondida, para cada oração feita entre suspiros. Que o poder divino alcance os que necessitam de paz, de direção e de respostas. Santo Antônio intercede por aqueles que buscam sabedoria e clareza diante das decisões da vida. Há caminhos que parecem confusos, há escolhas que pesam sobre o coração, há dúvidas que perturbam a alma. Que o Senhor ilumine as sendas de quem ora agora, assim como diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que cada passo seja guiado pela verdade e que nenhuma decisão seja tomada pelo medo, mas sim pela fé e pela serenidade que vem do alto. Que cada palavra dita em oração se torne instrumento de harmonia e que os lares marcados pela discórdia sejam visitados pela presença pacificadora do Espírito Santo. Que o perdão floresça como uma nova semente em corações endurecidos e que o amor, mesmo ferido, encontre força para recomeçar. Intercede também pelos que se sentem sem direção espiritual, Santo Antônio. Há tantos que perderam o brilho da fé, que se afastaram do altar, que duvidam da misericórdia de Deus. Tu, que foste instrumento de milagres e curas, pede ao Senhor que derrame saúde sobre os enfermos e consolo sobre os que sofrem. Que se cumpra a palavra: sara, Senhor, a minha alma, porque pequei contra ti. Que o poder da cura divina alcance hospitais, lares e corações, restaurando não apenas a carne, mas também o espírito. Que a fé seja remédio e que o amor de Deus traga força àqueles que enfrentam dias de dor e noites de incerteza. Rogamos também pelos que caminham em meio às perdas, pelos que choram a ausência de quem amam, pelos que enfrentam o luto silencioso. Santo Antônio, consola os que têm o coração dilacerado pela saudade. Que o salmo se cumpra: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que a presença divina seja o abraço invisível que conforta. Que o tempo traga cura e que a fé traga a esperança de reencontro na eternidade. Que cada lágrima derramada se transforme em semente de consolo e em lembrança do amor que nunca morre. Santo Antônio,
ensina-nos a confiar no tempo de Deus. Quantas vezes tentamos apressar o milagre, quantas vezes duvidamos porque não vemos resposta imediata. Mas tu sabes, Santo Fiel, que tudo acontece quando o céu decide. Que possamos repetir como o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que aprendamos a esperar com paciência, sem desistir, sem murmurar, sabendo que o silêncio de Deus é parte do seu plano. Que a espera não nos enfraqueça, mas nos amadureça. Que a demora não nos desanime, mas nos ensine a descansar. Rogamos por todos os que vivem sob o peso da culpa e do arrependimento. Que sintam o perdão que liberta e a misericórdia que restaura. Que o salmo se cumpra. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que o medo se dissolva diante da certeza da presença divina e que o amor de Deus seja a resposta para todas as nossas inquietações. Que ao final desta oração, cada coração sinta o toque suave da providência celestial e possa declarar, com convicção e serenidade: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Que assim seja e que esta fé permaneça viva em cada alma que confia. Santo Antônio, agora, diante da presença silenciosa e poderosa de Deus, elevamos o coração em gratidão. A alma que clama também sabe agradecer, e o coração que chora também aprende a louvar. Assim como o salmista declarou: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Hoje queremos bendizer, não pelo que temos, mas pelo que cremos que está vindo. Queremos agradecer não apenas pelas bênçãos que já recebemos, mas pelas que estão sendo preparadas, mesmo que ainda não as vejamos. Pois o Senhor é fiel em todas as suas promessas, e sua bondade se renova a cada manhã. Santo Antônio, tu que foste servo da misericórdia, leva ao trono de Deus o nosso louvor sincero. Quantas vezes o Senhor nos sustentou, quando achávamos que não resistiríamos? Quantas vezes a mão invisível do Altíssimo nos ergueu, mesmo quando tudo parecia perdido? Obrigado por tua intercessão constante, por ouvir cada pedido, por apresentar ao Senhor as nossas intenções mais íntimas. Tu que foste amigo dos pobres, consolo dos aflitos e voz de fé entre os desesperados, continua caminhando conosco. Que cada pessoa que orou até aqui sinta que não está só, pois o céu acompanha cada palavra dita com fé. Que esta oração, unida às do salmista, que dizia: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, seja sinal de que uma nova aurora se aproxima. E por isso, com humildade e confiança, rendemos graças pelo que já foi, pelo que é e pelo que está por vir. Senhor, através da intercessão de Santo Antônio, colocamos diante de Ti tudo o que somos e tudo o que temos, cada dor, cada lembrança, cada plano e cada ferida. Sabemos que nada está fora do Teu controle e que até o silêncio é resposta quando vem das Tuas mãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que essa entrega seja total, que o coração descanse e a alma se renove. Que o tempo da espera se transforme em tempo de aprendizado e que a fé amadureça até que o milagre floresça diante de nossos olhos. Santo Antônio, coloca agora nas mãos de Deus todas as causas impossíveis aqui representadas. Cada pessoa que se ajoelhou em espírito nesta oração, cada coração que acreditou mesmo cansado, cada lágrima derramada em segredo. Tu sabes, ó Santo querido, que nada escapa aos olhos do Senhor.
Que os anjos ministrem sobre cada vida aqui representada e que o Senhor visite com poder aqueles que esperam por respostas. Que se cumpra o salmo que diz: o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que a proteção divina seja escudo, que a graça seja abrigo e que a esperança nunca se apague. E quando o dia da vitória chegar, porque ele virá, que possamos lembrar deste momento, que possamos dizer com lágrimas de gratidão: foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Que a vida de quem ora agora se transforme em testemunho vivo da fidelidade de Deus. Que cada promessa guardada no coração encontre cumprimento e que o nome de Santo Antônio seja lembrado não apenas como intercessor, mas como amigo espiritual, companheiro de fé, instrumento de esperança. E assim encerramos esta oração com a certeza de que os céus se moveram em favor de quem creu. Queridos irmãos, pare tudo o que estiver fazendo agora, respire fundo e sinta o peso do mundo sendo retirado dos seus ombros. Porque esta oração não é apenas mais uma prece, é um encontro com o impossível, uma conversa direta com o céu através da poderosa intercessão